Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa Como Ajudar Alguém que você conhece, que está passando por dificuldades em matemática. Esse programa é uma série de aulas, assim, que você vai encontrar temas de matemática com um ponto de vista de como você pode, seja explicar para alguém, ou sugerir a aula, ou saber como conversar com alguém que pode ser até mesmo você, mas alguém que você conheça, que você não sabe ainda como ajudar a, a resolver, que é possível sim, é possível. Eu já passei por isso e, graças a Deus, consegui superar. Lógico, né? A gente sempre tem algum ponto ou outro para melhorar, ainda mais em matemática, né? Ainda mais, perdão, em matemática, que é uma matemática é prática, não adianta, é luta, é guerra, é sempre indo para cima. Para quem ainda não me conhece, né, deixa eu me apresentar, eu sou o Ivan Basílio. E a aula de hoje, como vocês podem ver na tela, é sobre sistemas de equações. A última aula foi sobre equações, então eu resolvi fazer essa aula sobre sistemas enquanto está fresco na memória, né, a questão de equações, e uma aula muito bacana. Vocês vão ver, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá começar, pessoal. Seguindo a linha, né, que a gente está vendo atualmente, o que é um sistema de equações? Me diz aí nos comentários, por favor, o que você lembra quando você pensa em sistemas de equações. Então, uma forma que eu encontrei de... Desculpa, pessoal, um mosquitinho aqui, perdão. Mosquitinho de luz. Tem que iluminar, né? Para o vídeo ficar claro. Mas então, uma forma que eu encontrei de procurar explicar o que é um sistema de equação é uma representação matemática de fenômenos, qualquer fenômeno que envolva mais de uma variável. Até quero pedir desculpa, quando eu estava preparando essa aula eu percebi que eu posso ter me expressado mal. Na verdade eu me expressei mal, não da forma melhor, né, não correta. Sobre o x, né, as letras, eu chamei de variáveis. São variáveis de fato, mas o nome mesmo técnico que é utilizado é incógnitas. E deixa eu até confirmar aqui, é isso mesmo, incógnitas. Eu não achei, mas é isso. E variável, no caso, é o que a gente vai ver mesmo agora no sistema de equações. Então, sempre que tiver sempre assim, né? Quando o sistema de equações, na verdade, é isso. Ele é uma representação de algum fenômeno que envolva mais de uma variável, né? Um sistema simples, ele tem duas variáveis, como a gente vai ver no decorrer da aula. Então, qual a diferença entre x e y? X e y é no sentido figurado, né? Eu quis trazer aqui, comentar um pouco para vocês a diferença entre matérias dentro da matemática, né, assuntos. Quando eu falo matéria, assim, eu quero me referir a assuntos, né, dentro da matemática, perdão, que, que são parecidos, então pode gerar alguma confusão. Então eu vou falar um pouco sobre sistemas de equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Então um sistema de equações, ele é composto por equações do primeiro grau, que são equações que as incógnitas estão com não são levadas ao quadrado, por exemplo, né? Já a equação do primeiro grau, como a gente viu na aula anterior, ela é composta por incógnitas, né? Pode haver de ter mais de uma, por exemplo, x e y.
E a equação de segundo grau é composta ela tem um modelo tem uma incógnita elevada ao quadrado, e é aquela equação que a gente vê quando dá a resolução da fórmula de Bhaskara, né? A gente também já tem uma aula a respeito. Convido vocês que ainda não assistiram a ver no canal. Falando em convidar, quero convidar também vocês a se inscrever no canal, se você está vendo pelo YouTube, se você gostou da aula. E quer que outras pessoas que você conheça também assistam, compartilhar. Isso é muito, muito importante. Ajuda muito o canal, a página, se você estiver assistindo no Facebook. Deixa o seu like. Mas vamos continuar com o assunto, né? Então, por que vale a pena investir tempo, dinheiro aprendendo isso? Por que eu gosto de frisar sobre tempo e dinheiro? Porque, na verdade, está intrinsecamente relacionado. Tudo tem um preço, né? Por exemplo, se você não aprender idioma agora, algum outro idioma, pode ser que lá na frente você tenha que aprender. Então não tem um preço agora, mas tem lá na frente. Pode ser que a sua carreira tome um rumo ou outro, dependendo disso. Então, o tempo está relacionado. Se a gente não investe tempo em planejamento, por exemplo, é provável que vá, no futuro a gente ou gaste mais dinheiro por não ter planejado, ou perca a oportunidade de ter lucro ou economia. Então, vale a pena investir em, no, em conhecer, né? No conhecimento, no desenvolvimento de matemática como um todo. Mas falando especificamente sobre o tema dessa aula, sobre sistema de equações, porque você já deve ter ouvido falar do plano cartesiano. E eu confesso que eu já ouvi falar, né, de produto cartesiano, mas não estava me lembrando. Então vou até refrescar um pouco sobre isso. O produto cartesiano são pares ordenados. Por exemplo, dois conjuntos pode ser de número ou letra, que você ordena eles, são pares ordenados. Esse é chamado de produto cartesiano. O plano cartesiano é esse exemplo que eu trouxe para vocês de desenho que está na tela. Na verdade é uma representação de um gráfico, né? Na verdade, perdão, ainda não chega a ser o gráfico. Com licença aqui para eu olhar a garganta aqui. Seguindo o ritmo aí das aulas anteriores, eu estou gravando agora. Deixa eu ver. São 5h24 da manhã. Hoje eu tô até me controlando menos. Tá vendo? Na primeira e na segunda aula eu dei aquela controlada. Hoje eu já tô falando mais alto. Perdão, pessoal, vou até me controlar. Obrigado. Então, sempre que você tiver que mexer com gráfico, sabe? Eu costumo dar exemplo. Carreiras de exatas, engenharias, algumas de humanas aplicadas, como a administração também mexe bastante com gráfico. Sabe, por exemplo, administração de produção. Você vai se deparar com esse tipo de gráfico, que é um plano cartesiano. Eu lembro que em cálculo, a gente via muito isso na disciplina de cálculo na faculdade, quando a gente ia estudar a disciplina, a matéria, perdão, chamada cálculo diferencial e integral. Então, sempre que você tiver... Aí eu trouxe aqui também, deixa eu ver se dá pra ver o ponteiro do mouse, tá vendo aqui, ó? Essa f de x, sabe? Função de x. Coloquei aqui, né, o que significa f de x, a função de x. Então, eu trouxe um exemplo, o x tendo o valor, né, de -3 e o y de 5, para a gente achar aqui
no plano cartesiano, René Descartes, né? Você, aqui ó, o x, tá vendo? A reta do x, o valor de menos 3, aqui está o zero, e aqui ó, no y, o valor de 5. Então, o ponto, o par ordenado, menos 3 e 5, esse é o ponto de encontro, né, de congruência. Então, por isso que vale muito a pena estudar. Você aprender agora. Não sei qual é o seu momento, se você está precisando de matemática para o seu trabalho, ou porque você gosta mesmo, ou porque você planeja lá na frente trabalhar com algo, ou se você ainda está estudando, mas pretende, gosta de matemática, ou mesmo se você não gostar, não tem problema, cada um tem o seu gosto, mas você sabe que precisa para a carreira. Eu tive uma colega na época da escola, do ensino médio, que ela queria estudar direito. Inclusive eu perdi o contato depois que nós terminamos o ensino médio. Eu nunca mais a encontrei. Isso já são quase 20 anos. Não tenho problema em falar a minha idade. Eu dou risada porque tem gente que tem, mas eu não tenho nada contra, eu respeito. Tenho inclusive familiares que são assim. Mas é brincadeira, pessoal. Então eu lembro dela pedindo ajuda pro professor de matemática. Inclusive ele é amigo meu até hoje. E ele ajudando e tal. E ela ia fazer direito, mas para passar no vestibular, ela ia precisar da matemática. Mas eu lembro de ela deixar claro que não gostava. Mas aplicadamente, né, pra conquistar o objetivo dela, que era estudar direito, ela se empenhou em matemática, fazia cursinho e tal. Fazia cursinho de dia, estudava à noite na ocasião. Então, pessoal, vale muito a pena, porque o plano cartesiano tem, assim, dependendo da série que você esteja, por exemplo, na 7ª série, 8ª série, você já provavelmente viu. Se você está no ensino médio, com certeza você já viu esse plano cartesiano, ou está para ver. Nessa altura do ano, a gente está em julho. Hoje é dia 28 para 29 de julho. Então, na metade do ano, partindo para o segundo semestre já, né? No começo do segundo semestre, acabando as férias agora de meio de ano. Primeiro ano, tenho quase certeza que já viu. Então, vale a pena investir, pessoal. Vamos lá. 3 objeções. A primeira. Falou em sistema é complicado. Meu, sistema não é complicado e é muito gostoso de fazer. É muito legal. Porque é simples. Tenho certeza que você que tem algum bloqueio, ou você que conhece alguém que tem algum bloqueio, uma coisa para você falar para essa pessoa que você conhece é: meu, matemática é assim. A gente pode ficar assim, apreensivo, sabe? Porque não tá conseguindo fazer. Mas na hora que consegue fazer a primeira é assim, ó. Desenrola, sabe? Então, vale muito a pena investir e não parar. Continuar. Porque não é complicado, não. E é mó legal, assim, porque você vai começar a entender, sabe? Quando você ouvir falar de sistema, vai vir na sua cabeça. Oh, sistema, então isso é um sistema. Um tipo de sistema. Não adianta, conta com letra não dá. Conta com letra é tranquilo. Porque a letra é a incógnita, ou seja, é um valor que a gente quer achar. Simples. É simples, matemática é simples, ela só é trabalhosa. Por quê? Precisa de trabalhar, precisa de prática. Mas não é impossível. É muito legal. E a questão de quanto mais a gente pratica no começo, pode ser que tenha uma dificuldade ou outra, mas quanto mais praticar, melhor vai ficar. Eu até gosto de matemática. Perdão, faltou um. Depois da vírgula aqui faltou um M, mas não levo jeito
para a coisa. Então, como eu estava dizendo, uma objeção pode complementar a outra. Por quê? Se você realmente, se essa pessoa que você conhece, que você está querendo ajudar, ou pode ser você, dependendo de quem está assistindo, né, ou ela, mas a pessoa que gosta de matemática, por mais que ela não tenha o desempenho que ela gostaria de ter, se ela, a matemática, o legal dela é que ela é justa. Se a pessoa quiser, ela pode aprender. Primeiro ponto, não se compara com ninguém. Ah, mas tal pessoa é tão boa em matemática. Não se compara, na verdade, em nada na vida nós devemos nos comparar com ninguém. Porque cada um tem a sua história, o seu momento, que você pode procurar melhorar cada dia. Independente do ritmo, mas procurar melhorar cada dia e chegar no seu melhor e sempre, isso é do ser humano. O ser humano sempre quer melhorar mais e pode melhorar mais. Lógico, se tiver uma competição de matemática, você pode buscar ser melhor, não é errado, né? Mas para o aprendizado, principalmente no começo, não faz muito sentido se comparar com as pessoas. Pode até te prejudicar, então no começo não se compare. Se compare quando for, e mesmo assim só naquele momento. Por exemplo, você quer medir como que você está em relação às outras pessoas? Participa de uma Olimpíada de Matemática. Isso com tudo na vida, mas é uma competição. É como se fosse uma competição de jogo. Jogo, qualquer um pode ganhar. Perdão. Olha, agora eu percebi que como eu cronometro a aula, né? Percebi que a sede garganta seca de 8 em 8 minutos, em média. Então, por onde eu começo? São dois os métodos para você resolver um sistema de equações. O método da substituição e o método da soma. O método da substituição, ele consiste do seguinte processo. Isola o x, ou seja, vai ter o x e o y. Então, você isola o x e substitui o valor do x na segunda equação, onde está o y. Então, onde tiver x na segunda equação, você substitui. E aí você vai encontrar, você vai conseguir resolver a equação. O método da soma, ou adição, né, que é sinônimo de soma, você vai junta-se, né, as duas equações, eliminando uma das incógnitas. É necessário que os coeficientes sejam iguais e com sinais opostos para poder cancelar um ao outro, ou seja, como se somasse menos 1 com 1, aí dá 0. Depois é só substituir o valor de x em uma das equações e isolar o y para descobrir o seu valor. Eu me veio agora à mente, né? O Espírito Santo deu a direção aqui para falar para vocês. Na hora eu não pensei, na hora que eu estava preparando a aula, confesso. Mas foi legal até primeiro passar o conceito, porque agora eu vou passar a prática para vocês. Então gostaria de convidar tanto você que está passando por dificuldade de matemática, quanto você que quer ajudar alguém na hora de você ir ajudar ou ir explicar, ou se você for mostrar o vídeo para essa pessoa, essa aula, né? Olha a diferença do conceito de a gente aprender a teoria, que é o que a gente acabou de ver, com a prática. Porque assim, matemática é prática. É isso que eu quero dizer quando eu falo que matemática é prática. Porque, ó, tá explicado, mas presta atenção agora que a gente vai resolver na prática. Depois eu volto a falar sobre isso. Então, sistemas de equações na prática. Método da substituição. Nós temos o sistema x mais y igual a 16 e 3x menos y igual a 30. Eu me expressei mal, né? Não é que é na equação de baixo onde tem y nas duas, então são um sistema com duas equações de primeiro grau. Pode ter sistemas mais complexos, com mais equações. Inclusive, me veio na mente agora que na faculdade a gente tinha isso.
Não me lembro se era em cálculo ou só em cálculo em outras disciplinas também. Se eu não me engano, tinha em outras. E eles vão ficando mais complexos. Mas a ideia agora é a gente ver a prática do conceito. Então, no método da substituição, como a gente viu... Perdão, só porque eu falei agora foi em 2 minutos já veio a sensação de garganta seca. Perdão, pessoal, com licença aqui para tomar mais um gole. Às vezes demora mais. Então, a gente vai igualar a primeira, isolar o x na primeira equação. Então, x mais y igual a 16, isolando o x fica x igual a 16 menos y, que o y, quando muda de lado, assim como o número, a incógnita muda de sinal, vai para o sinal contrário. E a equação de baixo permaneceu igual, né? Que a gente só isolou na primeira. Então, o que a gente vai fazer agora? Na segunda equação, onde tiver o x, a gente coloca o valor dele que a gente achou. Que o valor de x é igual a 16 menos y. Então, onde tiver x, a gente vai colocar 16 menos y. Vai ficar dessa forma, ó. 3, o x, o 3, perdão, ele está multiplicando o x. Então, vai ficar 3 vezes, aqui, ó, 3 vezes 16 menos y, que é o valor que a gente achou do x. Menos y igual a 30. Então, 3 vezes 16 é 48, porque 3 vezes 10 dá 30, né? 3 vezes 6 dá 18. Então, 30 mais 18, 48. 3 vezes menos y vai dar menos 3y. Menos o y igual a 30. Continuando, a gente vai isolar o y. Porque agora a gente, com o valor de x, a gente vai achar o valor do y. Então, ficou menos 3y menos y menos 4y, perdão, pessoal, igual a 30. O 48 mudou de lado, ficou negativo. Então, 30 menos 48. Então, 4y menos os dois sinais de menos dá mais, né? Então, cancela, vai ficar positivo. Então, 4y igual a 18, y igual a 18. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, porque é número, né? Então, 18 dividido por 4 igual a 4,5. Então, a gente encontrou o valor de y igual a 4,5. Agora, vamos para o método da adição. São as mesmas equações, né? O mesmo sistema, x mais y igual a 16, 3x menos y igual a 30. Aqui, ó, observa que tem o mesmo coeficiente, ou seja, 1 é um y aqui, né? Ele está, como que eu posso dizer, suprimido, né? Só que o sinal, né? Ao contrário, um é positivo, eu ia falar maior, um é positivo, outro é negativo. Perdão, pessoal. Então, como um é positivo e o outro é negativo, eu coloquei em vermelho justamente para sinalizar que eles serão cancelados. Então, vai ficar da seguinte forma. E, como é o método da adição, o resto a gente soma. Então, x mais 3x dá 4x. 16 mais 30 dá 46. Então, x é igual a 46 dividido por 4. Está multiplicando, vai passar dividindo. 46 dividido por 4 dá 11,5. Então, agora, a gente faz o contrário, né? A gente pega, como a gente achou o valor do x, então onde tiver x, a gente coloca o valor dele. Então vai ficar aqui, ó, nessa de cima. 11,5 é onde tinha o x, mais y igual a 16. Então y é igual a 16 menos 11,5.
Quanto que dá 16 menos 11,5? 16 menos 11 dá 5, menos meio, 4,5. Então, ó, tá vendo? Y igual a 4,5. Igual na outra. Y igual a 4,5. Só por aí a gente já viu que deu certo. Mas então, tá vendo como é tranquilo? Olha que tranquilo. Lógico, depois, com o tempo, você vai se deparar no natural. Até porque, imagina, você fica só fazendo esse tipo de sistema, mas você tá bom, você sabe. Você tá, assim, você bate o olho no sistema, como você já fez vários, você sabe resolver. Vai ficar desinteressante. Nem pedir licença, né, pessoal? Desculpa. Obrigado pela paciência. Então vai ficar até desinteressante, entediante, pode ser que fique. Então, é normal você querer um desafio maior, né? Algo que desafie mesmo. Então, é muito tranquilo, porque a lógica vai ser sempre essa. Só que aí depois vai ter, pode ser que tenham mais equações dentro do sistema, você encontre parênteses dentro do sistema, enfim. Mas deixa nos comentários aí o que você achou dessa parte de prática, né? Da prática dos sistemas de equações. Então, como que eu cheguei nessa conclusão, né? De que tudo que eu comentei até agora com vocês, que é importante você estudar. Eu vou contar um pouco da experiência que eu tive com a lição de casa. Já falei um pouco disso em outras aulas, mas é sempre bom quando aparece a oportunidade. Eu, quando era criança, sempre esteve na ponta da língua, assim. Quando alguém perguntava, tinha a mãe de um amigo meu, que ela falava assim, às vezes eu perguntava, qual matéria você mais gosta? Ela gostava de falar sobre cultura, sabe? E sempre estava na ponta da língua, assim, matemática. Eu lembro que no ensino fundamental eu era bem aplicado, sempre gostei de estudar, não gostava de ficar em casa, gostava de ir para a escola. E eu fiquei de recuperação em uma única matéria. Foi em português na quinta série, mas eu tinha feito a lição, mas só que eu sempre fui muito tímido. E o professor, cada professor tem uma característica. Esse ele era muito bonzinho, então ele vivia rodeado de alunas. Porque ele era bonzinho e ele contava a vida dele para elas. Ele falava que ele era brigado com a filha dele, e que a filha dele já era casada, e que ele tinha netos, e que ele não podia ver os netos dele. Ele já era assim, ele era jovem, mas ele já aparentava já estar caminhando para, como que eu posso dizer? Para a idade mais madura, digamos. Então, ele tinha uma presença assim bem, como que eu posso dizer? Ele era muito dócil, ele era gentil e as garotas gostavam de ficar perto dele e consolavam ele. Falavam, mas professor, conversa com a sua filha. E a gente tinha que apresentar o caderno para ele corrigir e dar nota. E ele estava sempre conversando com as meninas da sala e eu tinha vergonha de chegar perto. E às vezes eu chegava lá, ele estava corrigindo outros cadernos, ou conversando, eu ficava parado esperando e tinha vergonha de falar, professor, olha o meu. E ele não olhava e eu também não falava. Então acabou que ele não corrigiu as lições que eu tinha feito no caderno e me deixou de recuperação no primeiro semestre. Foi a única vez que eu fiquei de recuperação no ensino fundamental. Só que criança, ainda mais menino, sabe como é? Teve um colega meu, na época, que ele ficou de recuperação também. E eu não. Acho que foi 6 meses antes, um ano antes. E eu achei estranho. E eu nunca tinha visto ninguém ficar de recuperação. Era difícil que eu conhecesse, né? Eu vi o pessoal ficar, mas na época a recuperação era assim, tinha que ficar acho que uma semana a mais. Todo mundo saía de férias e a pessoa ficava uma semana a mais, ou 2, ou ficava as férias inteiras estudando. Ficava uma semana a mais, ou voltava antes.
Só sei que menino sabe como é. E eu aprontava pra caramba, muito quando era criança. E aí ele tava indo pra recuperação. Ué, que negócio é esse? Tá indo pra onde? A gente tá de férias. Ele com mochila indo pra escola. Aí ele tá indo pra recuperação. Aí eu comecei a brincar com ele, a zoar, a chamar ele de recuperadão. Ele ficou bravo. Ele falou assim, vai ver, vai ter volta. 1 ano, 6 meses depois, eu lembro que eu fiquei de recuperação. Não, acho que foi uns 2 anos depois. Acho que isso aconteceu em 94. Eu fiquei de recuperação em 96. Eu fiz a quinta série em 96. E ele ficou. Me zoou muito. Muito, muito, muito. E eu lembro que um dos argumentos que ele falava era o seguinte: que ele ficou de recuperação em matemática. Eu falava, mas meu, matemática é fácil. Ele falava, não, matemática é difícil. E eu fiquei em português e ele falava, português é fácil. Moral da história. Eu sempre achei português. Quando eu comecei a estudar, eu achava matemática difícil de entender. Ninguém queria me explicar, sabe? Meus irmãos que são mais velhos, eles não queriam me explicar. Minha mãe falava, não sei, faz muito tempo que eu saí da escola, não dá pra te explicar. Ela até tentava, mas não é que eles não conseguiam explicar. Até porque matemática fundamental 1, então, naquela época a gente não chamava fundamental, chamava primeiro grau. Matemática elementar, né? Bem básica. Mas eu não conseguia entender, porque eu realmente tenho um ritmo para entender. Na verdade, não é que eu ia falar que eu demoro para entender as coisas, na verdade é que eu preciso de praticar para entender. Senão não é muito difícil de assimilar, só se eu já fiz aquilo para a pessoa me explicar e eu entender. Passei por algo bem semelhante. Então, quando eu comecei, eu achava difícil que eu nunca ia aprender, mas eu me dediquei e aprendi e comecei a gostar, e por isso que virou minha disciplina favorita para a vida toda. Por mais que eu tive bloqueio durante épocas da minha vida, mas foi porque eu abandonei, eu esqueci como que eu cheguei no estágio de gostar de matemática e me dar bem em matemática, sabe? De ter sucesso, ter êxito. Que foi o quê? Praticando bastante. Porque é o jeito que eu aprendo. E aí eu comecei a me interessar mais por disciplinas de humanas, sabe? Psicologia no ensino médio, até mesmo português, que eu escrevia. Não que hoje eu sou aquele que excelente escrevendo, mas eu lia pouco, não gostava de ler, gostava de ficar na rua, jogando bola, brincando. Mas onde que eu quero chegar? Tive uma professora na segunda série, na terceira, que ela dava muita lição de casa. E eu tinha medo, porque ela era brava, eu tinha medo de não conseguir fazer, porque a gente tinha que fazer na lousa. Então, a lição de casa me ajudou muito. Muito, muito, muito. Foi aí que eu desenvolvi o embrião do meu método. E esse método eu usei para matemática e eu uso para tudo na minha vida, basicamente, praticamente tudo. Se não for para tudo, é para praticamente tudo. Colocar em prática é muito poderoso. E só para concluir a história, eu não me dei muito bem em português, tive dificuldade porque em português eu lembro que eu falava assim, mas eu errava muitas as palavras, eu escrevia errado. Por exemplo, maçã eu escrevia com 2 S porque eu aprendi na aula de ditado que esse som de sa é com 2 S. Só que eu escrevia maçã com 2 S. A professora maçã com C cedilha no ditado. A minha colega lá da aula, ela falava assim, meu, você escreveu maçã com 2 S, com C cedilha. Eu falava, mas por que tem som de 2 S? E as pessoas respondiam, porque sim, porque é com C cedilha. Como eu não gostava de ler, eu falava, mas meu, onde que está escrito a regra para eu saber quando que é com C cedilha e quando que é com S? Porque tem exceções, né? Muitas exceções no português. E as pessoas falavam, meu irmão, ele falava assim, a regra é muito complicada, você não vai conseguir lembrar. O melhor é você ler. E a professora falava para eu ler, todo mundo falava para eu ler, ninguém me falava que existia gramática. Já a matemática não, tinha uma regra. A matemática tinha uma regra. Então, eu entendia, porque, meu, eu sei que se eu somar 2 com 2, vai dar 4, da mesma forma que se eu somar 10 com 10, vai dar 20. A matemática tem uma lógica, tem uma regra. O português tem exceções.
fazer é com Z, mas casa, que tem o mesmo som, é com S. Isso me deixava tudo confuso. Ninguém me falava qual era a regra, só falava que era porque era, eu não lembrava, porque eu não praticava, né? Eu não era de ler, só escrevia na escola. Então, a repetição, a prática é fundamental. Olha os meus cachorros aí, ó. Esse horário eles começam a latir. Peço desculpa pra vocês, pessoal. Eles começam a latir quando o pessoal tá saindo pra trabalhar. E... ou eles veem cachorro na rua e queriam estar passeando igual os cachorros. Mas enfim. Se eu me lembro de alguma história em que isso foi importante. Cálculo na faculdade. Estudei logística e transportes. Tive cálculo 1 e 2. E o meu bloqueio ele veio porque na adolescência, da mesma forma que eu fui uma criança aplicada, eu fui um adolescente inconsequente. Por questões, né? Eu dei uma desvirtuada na adolescência, cabulava a aula para ir beber, nada contra quem bebe e tal, mas eu não tinha equilíbrio, né? Tanto é que eu parei de beber, graças a Deus, me converti, né? Mas não tenho nada contra. Eu até acho, pô, bacana, admirável quem consegue beber com equilíbrio, com parcimônia. Eu não conseguia, então eu ia sair para beber, para namorar, e faltava na aula. Mas aí eu pensei, olha o raciocínio. Pensava assim, meu, é raciocínio de quem gosta de estudar. Tá no lugar errado. Tanto é que é porque eu queria, assim, como eu sempre fui tímido, eu queria provar para mim mesmo e para as pessoas que eu não era tímido, que eu era legal. Hoje em dia eu sei que isso tem nada a ver, né, meu? Mas na minha época não era igual hoje, que hoje em dia quem gosta de estudar tem até status. Naquela época o pessoal costumava brincar e eu me importava com isso. Mas enfim, hoje em dia eu não me importo. Só para vocês entenderem. Então eu pensava assim, meu, vou cabular a aula de matemática porque eu gosto, eu sei fazer, aí eu recupero. Ou seja, eu esqueci de lá atrás como que eu cheguei nesse nível de gostar e ter um bom desempenho em matemática. Praticando, eu parei de praticar. Parei de assistir as aulas, parei de estudar em casa matemática, que eu sempre gostei. E a consequência disso foi que eu repeti, o primeiro ano do ensino médio eu repeti, eu fiquei de DP, fiquei 3 anos para conseguir concluir as DPs. E quando eu entrei, logo em seguida eu fiz 6 meses de cursinho, entrei e consegui passar no vestibular e entrei na faculdade, né? E na faculdade, logo de cara, eu tive cálculo. Quando eu vi, assim, quando eles me entregaram no dia que eu fiz a matrícula, eles entregaram, assim, o plano de aula do primeiro ciclo, primeiro semestre, né? E na faculdade que eu estudei chamava de ciclo. Eu vi lá cálculo, estatística, e agora? Meu Deus, me ajuda. E já fiquei ansioso e com medo. E não adianta, assim, a forma que você começa um desafio é muito importante para o resultado que você vai alcançar. Você quer ter sucesso, começa firme, começa bem. Se você não começar bem, as chances são que não vai terminar bem. A não ser que Deus tenha misericórdia, né? Que a pessoa use a fé dela. Mas enfim. Então, mesmo na segunda vez que eu fiz a disciplina que eu fiquei de DP na faculdade, foi cálculo 1, e no cálculo 2, quando eu fiquei de DP, mas passei raspando ali, estatística, eu vi que fez muita falta. E aí depois, passaram-se cerca de 4 anos, eu fiz a pós-graduação na MBA, tive estatística, também fiquei de DP em estatística, e aquilo me fazia um mal, eu ficava me sentindo mal. Porque assim, eu fiquei de DP em outras disciplinas na faculdade. Eu fiquei de DP no ensino médio em geografia, porque eu faltei, o professor viu eu do lado da escola no ponto conversando com o pessoal e eu não entrei. De lá se eu não me engano, eu fui encontrar
a moça que eu namorava na época, que eu tava ficando, querendo namorar, mas enfim. E o professor ficou insatisfeito e me reprovou por causa disso. Fiquei em química, porque química é exatas, né? E tem a mesma coisa, tem que praticar. Mas isso não me afetava, porque o que eu sempre gostei foi matemática. Então, principalmente com você que gosta de matemática, mas não está tendo êxito. Você que conhece alguém que você sabe que a pessoa gosta, mas não está tendo êxito. Então, isso é aquela expressão calcanhar de Aquiles, é um ponto fraco, né? Porque você gosta, mas não tem êxito. Então, até que cerca de um ano e meio, eu fui fazer um concurso, prestar um concurso público. Eu tinha ficado desempregado, né? Trabalhei na área que eu estudei e tal, mas aí, pra você ter uma ideia, olha como isso é importante. Porque se a pessoa gosta de matemática, mas tem bloqueio, na verdade, eu queria ter feito matemática, estudado matemática. Mas eu tinha medo de entrar na faculdade e não conseguia. Eu pensei até em estudar história. Ainda bem que eu não estudei. Nada contra história, até acho interessante. Mas para estudar, eu não me sentiria assim realizado. Até pretendo, né? Estudar matemática. Então, eu fui prestar um concurso público, tal, para me recolocar e tinha matemática e eu tive que estudar. Eu pensei, poxa, era para a área de Tribunal de Justiça, então tinha, eu lembro que tinha português, matemática, raciocínio lógico e as questões específicas, né, de direito. Eu foquei em matemática e aí eu estudei, pratiquei, até que foi como se tivesse professor de cálculo na faculdade. Ele falava isso, pessoal, tem que dar um clique. Tem até um filme do Adam Sandler que chama Clique, que ele usou esse exemplo porque o filme tinha sido lançado há pouco tempo, um ano antes, 2 no máximo. Quando ele deu esse exemplo, ele falou: tem que dar um clique, pessoal. Matemática tem que dar um clique, você tem que virar a chave, tem que é isso, é praticar. E foi com essa experiência que eu destravei e desenvolvi um método e resolvi o problema que durou aí, mais de 10 anos. De 2002 a 2014, 12 anos. Eu tive bloqueio, trabalhando, estudando matemática, trabalhando em uma área que, de certa forma, precisava, assim como precisa de inglês também para trabalhar com matemática. Assim, você consegue trabalhar sem inglês e sem matemática com logística. Trabalhar com logística, perdão, falei com matemática. Mas, para você ter um desempenho mesmo, fazer a diferença, é bom que você domine essas duas áreas. O idioma, né? Preferencialmente o inglês, que é a língua aí, entre aspas, universal, e a matemática. Então, pessoal, eu fiz questão de passar, porque para você que quer vencer um bloqueio ou quer ajudar alguém a vencer um bloqueio em matemática, eu queria ter alguém que falasse esse tipo de coisa para mim na época, porque eu achava que não tinha saída, não tinha uma luz no fim do túnel, eu achava que tinha mudado. Olha só o que eu vou falar. Eu achava que tinha mudado alguma coisa na minha cabeça. E eu não de ficar louco nem nada, sabe? Mas como que eu posso dizer? No sentido de ah, eu tinha jeito, não tenho mais. Nesse sentido. E não é verdade. É só questão de aplicação, de investir, de ter um método e que ele seja eficiente e você seguir no método, não desistir. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui na aula até agora, principalmente a você, mas você também que assistiu, independente se foi de uma vez ou não, convidá-los a se inscrever no canal se você estiver assistindo pelo YouTube, seguir a página se for no Facebook, dar um like no Facebook, dar um gostei no YouTube, compartilhar para ajudar, é muito, muito importante. Sua opinião, seja crítica para que a gente melhore, ou se você quiser, o que você quiser comentar, ajuda muito o canal para que eu possa fazer mais vídeos como esse, para ajudar mais pessoas. É a minha missão.
Obrigado, Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau. Oh, bons estudos. Tchau, pessoal.